nome do Senhor. Glórias a Deus, graças a Deus, nos concede mais uma grande oportunidade de estarmos aqui exaltando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus continua se abençoando a todos de maneira toda especial. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Todo-Poderoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida. Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Aleluia, glória a Jesus. Mateus 25, verso 24. Aleluia, glória a Jesus. Que diz assim: chegando por fim o que recebera talento, disse: Senhor, sabendo que eres homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Glória a Jesus. Senhor Deus maravilhoso, neste momento, eu estou aqui, ó Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Seja isso, ó Deus, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Eu peço, ó Deus, perdão pelos meus muitos pecados. Te peço perdão, Senhor, pelas minhas faltas, falhas e fraquezas. Peço que o Senhor esteja falando conosco conforme a tua vontade, para a edificação do teu povo, da tua igreja, para a edificação das nossas vidas, através da tua palavra nesta tarde. Em nome de Jesus, nenhum mal prevaleça, mas o Espírito Santo de Deus esteja aqui falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Irmão, aqui está entre muitas parábolas de Jesus Cristo, a parábola, aleluia, dos talentos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A parábola vem dizer que um Senhor, aleluia, glória a Jesus, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, aleluia, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então aqui nós vemos, glória a Jesus, que um homem, louvado seja Deus, pega os seus bens que tem, seu dinheiro, e chama os seus servos, glória a Jesus. Isso o Senhor Jesus Cristo está contando essa parábola para figurar com ela, representar com ela
o reino de Deus, o Senhor e seus servos. Glória a Jesus. Já começamos aqui vendo, louvado seja Deus, que esta parábola não é para os que estão de fora, aleluia, mas para aqueles que já são de dentro. A palavra diz que, aleluia, um homem, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Glória a Deus. Os servos eram dele já, glória a Jesus, eram os seus servos, aleluia, e lhe distribuiu, aleluia, valores financeiros na parábola, aleluia, para que eles, aleluia, multiplicassem, granjeassem esses valores. Glória a Jesus. E então ele diz que a um ele dá 5 talentos, glória a Jesus. A outro ele dá 2 talentos, e a outro ele dá 1, glória a Jesus. Só que ele está dando conforme a capacidade de cada um, pois os servos eram dele e ele os conhecia. Então, glória a Jesus. Então ele deu a cada um conforme a capacidade que eles tinham de manusear, conforme a capacidade que eles tinham, aleluia, de crescer, de louvar a Deus, de multiplicar o que tinha em mãos. O Senhor os conhecia, os seus servos, glória a Jesus, pelas suas capacidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, um homem natural, aleluia, não tem a capacidade de saber o intento do coração dali por diante de um servo, de um outro homem. Mas, aleluia, se tratando de Jesus Cristo, se tratando do Senhor Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, presciente, ele sabe quem são também os servos que vão negligenciar, glória a Jesus, ou aqueles que vão granjear o que tem em mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, outro ponto importante, aleluia, é que de modo algum ele pergunta se eles querem esses talentos, se eles querem entrar nesse negócio, pois eles já são servos deles, glória a Jesus. Ele apenas chama e eles entregam nas mãos. Agora, aleluia, as obras, os frutos vai responder pelo trabalho de cada um com o que tem nas mãos, glória a Jesus. E daí, por consequência, será, aleluia, a sentença de cada um deles quando o Senhor voltar para acertar contas com ele. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Então, os servos, aleluia, já são daquele Senhor, daquele homem. Aleluia. Então, aleluia, por serem servos, ele já por obrigação cuidar das coisas que o servo entregou nas mãos deles. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já quero dizer que o Senhor Deus está dizendo, aleluia, que Ele não pergunta, aleluia, para o seu povo, para os seus servos e sua serva, se Ele quer, aleluia, ou não, aleluia, alguma coisa para trabalhar na obra de Deus. Ele apenas chama o homem para ser o seu servo. Ele criou-nos, aleluia, como sua criatura, nos chamou para ser seus servos e seus filhos, aleluia, e a cada um ele distribuiu, segundo a sua capacidade, aquilo para que ele trabalhasse e assim multiplicasse. Louvado seja Deus. Agora cabe a cada um dos servos, aleluia, decidir com os seus talentos em mãos, aleluia, com a ferramenta em mãos, se ele vai ou não trabalhar para ele adquirir, aleluia, mais, vai adquirir benefício, se ele vai trabalhar ou não para agradar o seu Senhor, para quando ele voltar, louvado seja Deus, o Senhor se alegrar com ele, e ele se alegrar com as boas palavras do seu Senhor, lhe dizendo: servo bom e fiel, glória a Jesus. E aqui nós vemos que aquele que recebeu 5 talentos, ele granjeia, aleluia, louvado seja Deus, ele vai
trabalhar, glória a Jesus, pode prestar atenção e veja que quem recebe 5 talentos não tem mais peso do que o que recebe 2. E nem o que recebe 2 não tem mais peso do que recebe 1. Todos têm o mesmo peso, a mesma responsabilidade, porque cada um recebeu conforme a capacidade que tinha. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está entendendo? Aleluia. Aleluia. Ele tinha, quem recebeu 5 tinha capacidade de granjear 5. Quem recebeu 1 tinha capacidade de granjear 1. Então o peso, a responsabilidade era igual para todos, louvado seja Deus. Porque a capacidade era proporcional ao valor que recebeu. Portanto, quem recebeu 5 não tinha mais peso do que quem recebeu 1. Era a mesma coisa, a capacidade dele era para 5. E o que recebeu 1, a capacidade era para 1. Quem recebeu 1 tinha capacidade de trabalhar e multiplicar e fazer 2. Assim como aquele que recebeu 5 teve a capacidade de trabalhar e fazer mais 5. E não mais 6, e não mais 7, e não 4, glória a Jesus. Não diminuir para 4 e nem fazer 6 ou 7 ou 10. Não. Ele fez apenas mais 5. Aleluia, louvado seja Deus. Apenas 100%, glória a Jesus em cima. Está entendendo? Então o peso e a responsabilidade que recebe 1 talento e que recebe 2 e 5 é a mesma, porque a capacidade ela é proporcional ao que tem nas mãos. Aleluia. Mas quem recebeu 5 trabalhou com a sua capacidade, glória a Jesus, e granjeou mais 5, louvado seja Deus. Quem recebeu 2 trabalhou, granjeou mais 2, louvado seja Deus. E aquele que recebeu 1, louvado seja o nome do Senhor, ele tinha a capacidade de granjear mais 1. Era a capacidade dele. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele olhando, aleluia, desprezou o que tinha em suas mãos, alegando que ele também era servo do Senhor, que também, igual ao outro que recebeu 5, glória a Jesus. Ele não era um servo extra. Ele não era alguém clandestino, ele não era um desconhecido, louvado seja Deus, mas ele era servo também, igual aos outros, glória a Jesus. Então ele olhando que tinha apenas 1 talento, louvado seja Deus, ele desprezou o que tinha em suas mãos e disse, aleluia, eu não vou trabalhar com esse 1 talento. Aleluia. Mas ele sabia de quem era aquele valor que ele tinha em suas mãos, glória a Deus. Era do seu Senhor e ele tinha que prestar conta, glória a Jesus. Mas ele, aleluia, ele dá uma de prudente, glória a Jesus. Mas ele é mau e negligente, glória a Jesus. Por quê? Veja, irmãos, eu quero trazer agora sempre dessa mensagem. Que a pessoa no reino de Deus, de qual Deus se agrada, não é apenas daquele, aleluia, louvado seja Deus, que faz as coisas ao contrário, mas aquele que se mantém na neutralidade, aquele que se mantém parado, aquele que se mantém estacionado, aquele que guarda o que tem para não multiplicar, para o dia do acerto de conta com o seu Senhor, glória a Jesus. Ele pega o que tem, ele não vende e gasta o dinheiro, não. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não pega o que tem e queima, não, glória a Jesus. Ele não faz guerra ao seu Senhor. Ele não age com vandalismo com as coisas do seu Senhor. Então nós vemos, aleluia, que ele tinha, aleluia, uma aparência de prudência, louvado seja Deus. Ele pegou o talento do seu Senhor em suas mãos, glória a Jesus, porque ele era servo, ele tinha que fazer, ele tinha que pegar aquilo que o Senhor, aleluia, botou nas mãos dele, glória a Jesus, porque ele era servo, aleluia. Ele não pode rejeitar, porque foi Deus que determinou que aquilo estivesse na mão dele, mas ele olhando e sendo fiel e negligente, aleluia, ele disse, 1 talento eu não vou deixar, eu não vou trabalhar com isso, aleluia.
mas eu vou guardar o que é dele, bem guardado. Preste bem atenção, ele não destrói, ele não gasta, ele também guarda, para que os ladrões não achem e não roubem. É uma prudência superficial, aleluia. Ele guarda em Deus, quando ele voltar, eu dou o que é dele de volta, e não tenho culpa nenhuma, e nem conta acertar com ele, não lhe deverei nada. Aleluia! Quando ele voltar, eu dou o que é dele, e não lhe devo nada. Aleluia, Jesus. Esse foi o pensamento dele. Eu tenho o que o Senhor me deu. Eu sou prudente. Eu não multiplico, mas também eu não destruo o que é dele. Deixa aqui. Vou guardar bem guardado. Vou guardar, aleluia, as preciosidades do meu Senhor bem guardado, bem escondido. Vou embrulhar, proteger do tempo, aleluia. Aleluia. Eu vou proteger das ações do tempo. Vou proteger e guardar dos olhos dos outros. Aleluia. Vou enterrar, aleluia. Vou colocar em lugar que ninguém possa achar. Glória a Deus. E quando ele vier para acertar contas comigo, o que ele me deu, aleluia, eu devolvo a ele. Só que ele estava até esquecendo, aleluia, que quando o tempo passa, aquilo de valor tem que ter correção, senão o tempo diminui o valor, glória a Jesus. A inflação sobe, se não multiplicar, aleluia, e não correr juros, perde o valor. Então, o que era do Senhor estava na mão dele. Se ele não queria trabalhar com as próprias mãos, gastar o próprio suor, gastar o próprio sangue, ele pegava aquilo, entregava na mão de quem trabalhava, ia correr juros, aleluia. E quando o Senhor voltasse, o que foi do Senhor não tinha perdido o valor, ficando parado, ficando enterrado. Mas o Senhor ia receber o que era dele com o valor atualizado, com juros de correção, com correção da inflação. Mas agora, quando o Senhor volta, aleluia, aleluia, quando o Senhor volta para acertar contas, o que tinha ganhado 5 talentos, diz: Senhor meu, o Senhor me deu 5 talentos. Eu granjeei, trabalhei, granjeei, multipliquei. Eu fiz mais 5. Aqui estão. Aleluia. Servo bom e fiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sobre 5 cidades tu dominarás. O outro diz: Senhor, tu me deste 2, granjeiros, aqui mais 2. Servo bom e fiel. Aqui está a tua recompensa. Por fim, chegando o que tinha 1 talento recebido, disse: Senhor, sabias que tu era homem rigoroso, homem duro, homem que colhe onde não semeia, homem que ajunta onde não espalhou, espalhou onde não ajuntou. Eu fiquei com medo do que era teu que tu me deste. Fiquei com medo de perder, fiquei com medo de arriscar. Aleluia. Fiquei com medo de trabalhar, aleluia, e não consegui granjear. Aleluia, glória a Deus. Eis aqui o Senhor, o que é teu. Eu embrulhei, enterrei, está aqui. Toma aqui o que é teu. Aleluia. Esquecendo ele que ele era servo. Vocês sabem que na antiguidade muitos servos eram comprados com dinheiro, pertenciam ao seu Senhor. Ele era servo dele. Aleluia. Não tinha para onde correr, antes que ele fosse vendido de novo. Aleluia. E se ele fosse servo nascido em casa, pronto. Aleluia. Está entendendo? Então ele era servo, ele tinha que trabalhar. O Senhor tinha domínio sobre a vida dele. E ele disse: eis aqui o que é teu. Aí o Senhor olha para ele e diz: servo mau e negligente, tu sabia que eu sou rigoroso, que ajuda no espalho, foi onde não semeei. Se tu não queria trabalhar com o que eu te dei para granjear,
Por que tu não colocou nas mãos dos banqueiros? Por que tu não colocou no investir em algum lugar? Aleluia! Para quando eu voltasse a receber o meu conjuros. Agora o que é meu perdeu o valor parado na tua mão. Isso ele quer dizer. Tu era servo, tu tinha que fazer alguma coisa. Cuidado que o Senhor é seu. Porque, aleluia, em uma casa que há servos e Senhor, aquilo ali é responsabilidade de todos que estão ali. O Senhor ordena as tarefas e os servos cumprem a tarefa e a fazenda cresce. No reino de Jeová é a mesma coisa. Jesus é a cabeça, a igreja é os membros que trabalham bem ajustada para funcionamento perfeito do corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. E se aquele servo não granjeou o talento que Deus entregou, ele é o ramo que não dá bom fruto, vai ser cortado da figueira e lançado no fogo. Será desligado, glória a Jesus. E ele diz: não, agora pega o que é dele, o que ele tem, e dá para aquele que tinha mais, para aquele que granjeou mais. Porque aquele que tem muito deve mais e terá em abundância. E aquele que não tem nada, até o que foi entregue a ele, será tirado. Lança ele agora nas trevas exteriores, ali onde achou e onde ele deles para sempre. Aleluia. Aleluia. Veja que o perigo não é tão somente agir em guerra contra o Senhor. Aleluia. Mas o grande perigo é negligenciar, aleluia, o que Deus entregou nas mãos para fazer, glória. Também será tido como servo mau, negligente e infiel, aleluia. Porque somos servos de Deus, glória a Jesus. Aleluia. Então há um grande perigo de nós sermos servos, aleluia, estar no meio dos servos, ser comprado, glória a Jesus. E como diz o Senhor, ao passo que muitos filhos da luz se transformarão em filhos das trevas, muitos filhos das trevas também se tornarão em filhos da luz. Porque a geração maligna às vezes é muito mais hábil em sua geração do que os filhos da luz. Aleluia. A neutralidade, glória a Jesus, é um dos maiores perigos. Porque a pessoa diz assim: se eu não estou fazendo coisa errada, também não tem problemas boas, também eu não preciso fazer. Aleluia. Quem gosta de ficar em cima de muro é passarinho, glória a Deus. E a cobra vem e come. Aleluia, mano. Nós temos que guerrear pelo lado direito. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós temos que pegar a cruz, seguindo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Nós seguir Jesus sem levar a cruz, não tem como. Tem que levar a cruz. Cada um pega a sua cruz, pega o seu peso, pega a sua responsabilidade, pega os seus talentos, aleluia, e siga o mestre. Aleluia. Aleluia. Então é tirado o que ele tem e dado para aquele que tem mais. E eu quero dizer agora o outro lado, a partir de essa mensagem, para terminar. Enquanto aquele que não granjeou, mas também não destruiu, achando que estava de boa, foi lançado nas trevas porque não granjeou, ali achando ele que ele era prudente, cuidadoso do que era de Deus. Veja que aquele que tinha recebido mais talentos, aleluia, glória a Jesus, ele granjeou, fez mais talentos, e ainda recebeu o talento daquele que não tinha granjeado. Eu quero dizer uma coisa para você: se quanto mais você recebe de Deus, mais você trabalha, e quanto mais você trabalha, mais você granjeia, quanto mais você granjeia, mais você recebe. Aleluia! Quanto mais você recebeu, mais probabilidade tem de você granjear. Quanto mais granjeia, mais recebe, mais o Senhor lhe retribui. Aleluia! Aleluia! Quanto mais nós fizermos, aleluia, para o nosso Senhor, mais nos é acrescentado e nós temos em abundância. Se a gente ficar assim esquivando, se a gente ficar olhando para trás, ou se a gente ficar parado, se a gente ficar esperando o outro fazer, aleluia, se a gente olha isso e aquilo,
se a gente fizer mais produzirá, e mais o Senhor nos dará. Aleluia. Quem mais recebeu é quem mais deve fazer. E quem mais faz, mais Deus dá também. Veja o contraste, veja a contrariedade. Quanto mais recebeu do Senhor para fazer, mais fez. Quanto mais fez, mais produziu. Quanto mais produziu para o Senhor, mais o Senhor lhe deu mais. Aleluia, glória a Jesus. Portanto, irmão, nós não devemos nos contentar, aleluia, com qualquer coisa que a gente vai. Temos que prestar atenção no que Deus deu para nós. Temos que prestar atenção no nosso chamado, na nossa responsabilidade, naquilo que nos incomoda, e fazer, aleluia, fazer sem remissão, abrir a mão, abrir o coração, aleluia, entregar-se por completo, e produzir, e multiplicar, porque com certeza o Senhor vai nos retribuir, vai nos agraciar muitas vezes mais, ao passo que aquele que recebeu e guardou para devolver, a mesma coisa que recebeu, tudo lhe é tirado e é dado a quem mais fez. Glória a Jesus. Aleluia. Porque aquele que mais semeou, aleluia, mais produziu, a esse lhe deu mais ainda. E aquele que não deixou nada, até o que parecia ter, lhe é tirado. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, quero dizer, aleluia, nunca é demais. Faça o que você sente que você deve fazer. Foi o que Deus entregou no seu coração. Deus não precisa lhe perguntar. Deus colocou dentro de nós as coisas. Deus colocou a chama dele, Deus colocou o desejo, porque o Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito, com o nosso interior, mas nós com a nossa carnalidade, materialidade e fraqueza, sufocamos, aleluia, o desejo de Deus em nossas vidas, e acabamos granjeando menos, ou acabamos não granjeando nada, acabamos ficando às vezes na neutralidade, e achamos que somos prudentes. Não. A neutralidade Deus condenou. E disse: lança ele nas trevas. Aleluia, glória a Deus. Quem que achava que não devia nada? Eu não estou distribuindo o que ele me deu. Quando ele voltar, eu devolvo a ele. E não devo nada. Engano. Ele era servo. Aleluia. Ele era servo. O seu Senhor o comprou como servo. Glória a Jesus. E ele tinha que fazer alguma coisa pelo que era do seu Senhor, porque da casa do seu Senhor e do seu trabalho sai dali o sustento para ele e para a família dele. Glória a Jesus. Como diz o Senhor: nunca vi um justo desamparado, a sua descendência me dirá o pão. Entendeu? Se você é justo, o que você produz é para você e para a sua casa. Então aquele servo da casa do seu Senhor trabalhava, rendia para o seu Senhor, para a casa do seu Senhor e para a sua própria casa. Quando ele pega o título do Senhor e ele não trabalha, então ele é totalmente negligente, não só com o Senhor, mas com a posteridade dele, com a casa dele, com a família dele, com a vida dele. Aqui nós vemos a interligação entre o Senhor e o servo, entre o reino de Deus e o seu povo. Não pode haver neutralidade entre o povo de Deus com os talentos nas mãos, porque o reino funciona assim, com o Senhor à cabeça e nossos membros que trabalham para benefício do mundo do reino. E a neutralidade é condenada. Aleluia. Portanto, devemos nós fazer a nossa parte, fazer aquilo que está em nossas mãos. Porque aquele que está fazendo e é bonito e nós estamos vindo, ele vai ter o galardão dele. E nós? Se a gente semear, a gente colhe. Aleluia. Se a gente espalhar, a gente pode ajudar. Aleluia. Se a gente negociar, aleluia, louvado seja Deus, a gente vai lucrar, vai ter rendimento. Aleluia, Jesus. Se nós fizermos, nós é que ganhamos. Se os outros fizermos, os outros é que ganham. Glória a Jesus. Aleluia. Por isso nós estamos aqui nessa tarde. Não tem ninguém aqui nos visitando. Aleluia. Isso é a nossa parte.
Aleluia, glória a Deus. Mas se nós dissermos, é só um talento, só nós vamos. Meu Deus! Não, nós estamos em grande área. Nós estamos aqui nessa tarde para profetizar as demais tardes da maravilha. Estamos aqui para invocar o nome do Senhor, para que a bênção caia sobre nós nos demais dias aqui para frente. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Estamos aqui granjeando o que nós recebemos. A oportunidade que nós temos de estar aqui, nós estamos aqui nessa tarde. E vamos clamar ao Senhor, granjeando nossos talentos, aleluia, clamando, pedindo. Por isso que estão ausentes, por aqueles que não estão na casa de Deus ainda, por aqueles que não estão na igreja ainda, estamos clamando para que eles venham, se convertam, aleluia. E o Senhor, aleluia, nos dê a recompensa no dia do acerto de conta, glória a Jesus. Vale a pena nós trabalhar com os talentos que Deus deu na mão de cada um, particularmente, glória a Jesus. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Cada um deve trabalhar com aquilo que tem. Trabalhar e não dar descanso às suas mãos. Trabalhar e não dar descanso aos seus olhos. Aleluia, glória a Jesus. Porque o Senhor há de retribuir cada um segundo as suas obras em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.